Agora vamos estudar o capítulo Cruzes, trazido por Joana de Ângeles, né, a respeito do Evangelho, capítulo 23, item 12, né, e o que não leva a sua cruz. Lucas, capítulo 15, versículo 27. Ela faz uma ponte com outro capítulo, né, ela continua a falar, ela traz alguns comentários da espada, né, falando do processo simbólico do desenvolvimento da consciência, como essa questão dessa consciência lúcida que se separa da sombra. Essa é a espada, ela traz aqui, ó. Por isso Jesus proclamava a espada da decisão, né? Ou seja, essa espada que Jesus falava era a espada da decisão, que separa a psique do indivíduo do psiquismo das massas, né? Do psiquismo sombrio coletivo. E ele coloca aqui, por isso proclamava a espada da decisão que separa os indivíduos que se candidatam às alturas, ou seja, a consciência lúcida, em relação àqueles que se comprazem nos vales sombrios do imediatismo. Então, dentro dessa realidade, o indivíduo usava a espada da decisão para gerar um processo de diferenciação psicológica e se separar da sombra coletiva. Então, se separar da sombra coletiva é dos sombrios imediatismos, das satisfações injustificáveis dos instintos, sem as claridades superiores da emoção. Ou seja, é preso aos automatismos da sombra no inconsciente profundo. É separar os operosos dos acomodados. Então, a espada promove isso, né? Vai promover essa realidade. Dentro dessa proposta, quando o indivíduo toma essa decisão de fazer esse trânsito, né, de usar essa espada para que ele possa realizar essa iniciação, esse parto, né, de separação, esse renascimento dessa sombra coletiva, para que ele possa caminhar, aí ela diz que começa o início do processo de individuação, que é carregar essa cruz. Né? E ela vai explicar, em termos de psicologia profunda, o que é essa cruz na proposta de Jesus. Ela diz aqui, ó, à luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível, ou seja, é uma simbólica. O homem moderno ele vai carregar uma cruz simbólica, é uma cruz invisível. Carregar essa cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, ou seja, ele vai ter que enfrentar situações psíquicas, ele vai ter que bancar emocionalmente, psicologicamente a sua decisão de ascensão para a vida espiritual, de viver como prioridade a vida vertical, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar-lhes a constituição, ou seja, à medida que o indivíduo começa a conduzir essa cruz, né, a movimentar essa cruz, passa por um processo de ampliação da consciência que vai causar essa diferenciação para identificar, né, o que causa dor, o que é sombra, e alterar, gerando uma ressignificação dessa sombra que nos atormenta. Aí ela vai voltar, eu vou voltar aqui um pouco no início do capítulo, que ela fala aqui, ó, os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos. Ou seja, existem dois tipos de crucificação. É uma crucificação inconsciente, que estaciona, que estagna, que é psicopatológica, que em termos espirituais ela não precisava ser assim, né? Porque ela parte da escolha equivocada de um livre-arbítrio desorganizado. Então, o indivíduo ele experimenta carregar uma cruz em razão de ser inconsciente da sombra. Então, ela fala assim que o indivíduo, invariavelmente, crucificados aos problemas que elaboram. Então, ele passa a arrastar uma cruz pesada, se torna uma pessoa pesada, não por escolha, mas por automatismo do inconsciente, por se manter diante da consciência egóica, se relacionando de maneira inconsciente com a sombra escolhe o destino do indivíduo. Então, a sombra, os automatismos do self vão entrar em ação e o indivíduo vai começar a arrastar as correntes pesadas da própria inconsciência na direção do sofrimento e da dor. Cruzes dos problemas, né? Ela chama a cruz dos problemas, que são decorrentes dessa inconsciência do indivíduo em relação à própria realidade espiritual. Esses indivíduos tomados de incompletude
a esse indivíduo se dirige Jesus. Ele vem apresentar um outro tipo de cruz. É a cruz do processo de individuação. Convocando-os à terapia da renovação espiritual. De modo que conduzam a cruz dos problemas, aí ela começa a falar de uma cruz da autoconsciência, que é uma cruz renovadora, é o calvário, é o sacrifício na direção da autoconsciência, tornando-a leve, ou seja, o que era pesado, o que era automático, o que era aprisionador, o que era a sombra coletiva, que me deixava ambivalente, desgastado, pesado, cansado, vazio, incompleto, depressivo, ansioso. Ela vai dizer que o indivíduo torna-se leve ante essas injunções, antes que se deixando esmagar pela conjuntura afligente. Ou seja, antes de patologizar, de fazer um processo de adoecimento. Aí ela segue, né? Livre dessas injunções, o indivíduo começa a realizar os verdadeiros sacrifícios da alma. Né? Os verdadeiros são sacrifícios de ascensão, eles não são masoquismos. Né? O indivíduo que se arrasta na cruz dos problemas é um indivíduo que está preso nas neuroses do cotidiano. E que todos nós passamos por essas neuroses do cotidiano, e é justamente a partir delas que os processos de diferenciação vão ocorrer para o conhecimento da sombra. A diferença é que aquele que está lúcido usa os processos neuróticos para gerar um desenvolvimento espiritual. A neurose é necessária para esse atrito da consciência egóica com a realidade da sombra. A partir dos sintomas neuróticos é o fio que a gente puxa para ter essa autoconsciência. E a gente muda o conceito de cruz a depender de como nós nos relacionamos com esses problemas. Se a realidade da sombra se tornar automática, não reflexionada, não integrada para fazer consciência, vira a cruz que vai ser arrastada sem um destino libertador. A cruz da autoconsciência é a cruz da libertação, é a crucificação entre os opostos, é o processo de individuação. Aí é outra realidade. Ela diz assim, seguir Jesus representava perder a liberdade. Aí começa a crucificação real, a crucificação na direção do mestre. O direito à existência física. No entanto, esses eram valores de pequena monta para a consciência coletiva, desde que a realidade do ser transcende as injunções materiais, estendendo-se pelo campo indimensional da imortalidade. Ou seja, no entanto, esses valores da existência física, as demandas de abrir mão da própria liberdade, da própria existência física, é pequeno, diz ela, né, para aquele que opta pela transcendência, estendendo-se pelo campo indimensional da imortalidade, representando, portanto, aspirações à aspiração máxima e cuja a realização todos devem entregar-se com afã. Aí ela vai dizer que os triunfos enganosos que não sobrevivem ao corpo, né? É muito fantástica essa colocação dela, ou seja, não nutre, não satisfaz, é no nível de uma consciência egóica inconsciente da realidade da essência, né? Inconsciente da luz profunda do Evangelho, são distrações para o movimento físico do espírito, ainda iludido com a transitoriedade da organização somática. Ou seja, precisa ser superado. Isso exige uma consciência lúcida, que a partir da dor vai fazer consciência, vai ampliar o nível de consciência egóica. Essa sombra, ela dificulta a visão da plenitude, né, segundo a Joana. Né? E é justamente lidar com essa sombra de maneira consciente que caracteriza o processo de crucificação. É quando o ego ativo, ele vai ao encontro de maneira ativa dos complexos constelados, das sombras que renascem e que ressurgem de outras encarnações e da encarnação atual em razão das falhas educacionais que experimentamos. O refluxo dessa sombra, à medida que o ego se depara com essa realidade, o indivíduo começa o seu processo de crucificação na direção do mestre. O encontro com a realidade pessoal da personalidade total, né? É o mergulho consciente no self, como forma eficaz de anular os impositivos predominantes do ego na conduta convencional, na conduta dos sentimentos nobres, da realidade afetiva.
No aparente paradoxo da proposta do mestre, quais aborrece-se dos familiares, do mundo, das paixões, preferindo o reino de Deus, há um significado muito especial, diz João. Deixar os mortos enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, ao invés de pela comodidade, pela paz estagnada. Representa um convite severo à consciência para que se resolve pelo que lhe é mais importante. É fantástica essa colocação dela e é um desafio para nós, né? Torna-se inevitável e necessária a decisão pela vida futura. É uma decisão, é uma escolha, sempre no núcleo a escolha, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impositivos constritores da dependência física, né? Ou seja, dessa realidade física tão aprisionadora, tão sedutora. Então, ela vai dizer que quando o indivíduo faz essa opção por essa realidade, ela vai dizer o seguinte, que ela vai tecer, ela pinta o quadro da crucificação em alguns traços, discorrendo aqui no próprio livro, o que é que um indivíduo, né, que usa a espada da consciência para a liberação do seu próprio espírito, para seguir a sua crucificação, como essa crucificação vai se dar. Ela fala assim, ó, essa decisão lhe imporá cruzes. E quais são elas? São tormentos vários. Primeiro, no lar, ela diz, vai ter que enfrentar o lar, em razão das conjunturas egoísticas dos familiares que se atribuem o direito sobre aqueles que lhe constituem o clã. Ou seja, você vai ser mal visto na sua família, você vai ser criticado, muitas vezes incompreendido, muitas vezes vai perder o contato com amigos consanguíneos. O próprio Jesus teve que enfrentar a sombra do inconsciente familiar. Quando ele estava atendendo, né, e chega sua mãe e os irmãos que nunca compreenderam sua missão, eram irmãos que não sintonizavam com a sua mensagem, e chegam de alguma forma tentando até ter uma preferência na fila enquanto ele estava em atendimento. Aí as pessoas chegam lá, Jesus, ó, tua mãe e teus irmãos chegaram aí, quer falar contigo. Aí ele aproveita aquilo, né, para trabalhar essa questão do inconsciente familiar sombrio. Ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Eles estavam na fila com um propósito, talvez nem tanto sua mãe, mas principalmente aqueles indivíduos que ali se encontravam, que lhe tinham os vínculos familiares, estavam ali muito mais pelo posicionamento que ele se encontrava, por estar rodeado das pessoas, tinha todo um contexto egóico, sombrio nessa relação. Então, ele não se identifica com aquilo e com a espada da consciência, ele corta esse laço e fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles, né, que estão comigo, são os enfermos, os doentes, as meretrizes, os ladrões e que aceitam a minha mensagem. Então, há uma reflexão profunda a respeito da sombra familiar, né, a respeito de Jesus. Então, o clã tem um self, tem uma alma, e essa alma familiar ela tem uma sombra. E ela vai nos atormentar, ela vai voltar na voz dos nossos familiares, nas atuações deles, em relação ao nosso comportamento. No grupo social, ela vai dizer também, acostumada a desfrutar de gozos que lhes são dispensados, ou seja, a gente começa a se afastar, a romper com determinadas vibrações, tipo de vibração que a gente é acostumado e que socialmente é sancionado, né? Uma série de comportamentos de todos os níveis, né? O indivíduo começa a se atarrachar desse comportamento padrão, adoecido, patológico, e ele começa também a ficar sem lugar, né? Ele fica sem lugar nessa sociedade, no sentido neurótico, claro, né? Porque em termos de lugar emocional, fica cada vez mais consolidado para o indivíduo a sua realidade interior. No trabalho profissional, ela vai dizer, ou seja, na família, na sociedade, no trabalho, onde os interesses giram em torno do poder e do ter, ou seja, o indivíduo já não é tão importante, as decisões dele não é baseadas nessa horizontalidade da vida, então ele não vai se relacionar a partir desse lugar do poder e ter as coisas. Nos relacionamentos fraternos, ela vai dizer que isso sai também, e que sempre exigem dos outros aquilo que cada qual não consegue em relação a si mesmo. A gente vê isso no próprio meio espírita, né?
nós temos amigos da casa espírita que nos exigem comportamentos que eles mesmos não conseguem cumprir. Perfeccionismos, vaidades outras, né, que existem em todos nós, que estão presentes na própria sombra, e nós muitas vezes somos vítimas dessas projeções, e esses mesmos indivíduos que nos circundam no próprio movimento espírita agem com deboche, quando ocorrem nossas quedas, nós não encontramos consolo, muitas vezes somos criticados por esses próprios companheiros, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas sombras, que são experiências e que muitas vezes não são quedas fatais que vão definir a nossa encarnação, mas são os nossos erros que o amor e a compreensão desses relacionamentos fraternos não conseguem diluir, em razão de viver uma religião ainda do comportamento, sem a conexão interior. Então, quantas vezes nós não vemos na casa espírita, nós não experimentamos laços de trabalho que se rompem quase que em definitivo, onde as relações dentro da casa espírita passam a ser somente pela conveniência do cumprimento da tarefa, mas não há qualquer tipo de troca afetiva entre as pessoas que estão ali realizando aquele trabalho. Você percebe nitidamente dentro da casa espírita o afastamento entre os indivíduos, onde no próprio cumprimento da tarefa não há um contato afetivo real, há ali um cumprimento das obrigações, até para evitar falas, né, e evitar projeções da sombra que podem surgir. Indivíduos que inicialmente eram amigos e companheiros, de repente se veem afastados, sem qualquer conexão afetiva, nessas convivências fraternas dentro da casa espírita, em razão desses processos. Sem se falar na carga de currículo de provas que cada um tem, que é bem diferenciada, e que muitas vezes, quantas vezes a gente não vê, né, essas projeções acontecerem, né? Onde muitas vezes, por exemplo, nós temos um indivíduo que está realizando determinado trabalho e o outro que vem ajudar é visto como secretário, como ajudante, como se fosse uma pessoa que está abaixo, como está do lado, como se fosse uma sensação de hierarquia entre aquele que está realizando uma função mais à frente e aquele que está auxiliando. É uma fala de como um secretariado subjugado, né, por estar auxiliando. Então, tem essas falas sombrias dentro da nossa realidade. Isso é muito importante que nós meditemos a partir dessa realidade para que essa sombra não tome conta das nossas relações na casa espírita, né? Quantas vezes essas relações elas se tornam dentro da casa espírita relações que vão ser mais de aturar. O indivíduo vai aturar até o fim do processo, sem qualquer conexão, sem qualquer reflexão a respeito dessas questões. É claro que tudo leva tempo para ser superado, para ser ressignificado, que muitas vezes são relações até de outra encarnação e que se conectam novamente para que essas relações se aconteçam. Mas muitas vezes o processo de crucificação ocorre dentro mesmo dos núcleos, né? Porque nem todos os espíritos conseguem realizar esse processo. Não é porque estamos dentro da casa espírita que muitas vezes nós estamos realizando o nosso compromisso espiritual. Muitas vezes nós estamos na fase ainda, como disse Joana, arrastando cruzes que não vão a lugar nenhum, que são cruzes neuróticas. Então, são cruzes que elas vão gerar um sofrimento que nós mesmos estamos criando para nós em razão da nossa inconsciência. E o espírita não está imune disso. Ela está falando do espírita aqui. Ela está falando da nossa realidade espiritual. E ela solicita, ela nos questiona, né? Ela vai nos questionar a respeito de como está a nossa vivência na condição de espírita, que deve pairar acima dessa realidade neurótica para construir uma nova experiência espiritual. Então, muitas vezes isso se reflete nas nossas relações dentro da casa espírita, né? Quantas vezes, né, os laços de afinidade não são deteriorados por esses jogos das projeções que ocorrem de sombra a sombra, né? As relações se tornam verdadeiros espelhos. Então, fica aí a nossa reflexão para que essa cruz seja a cruz da nossa caminhada na direção do Cristo, essa cruz de enfrentamento, de rompimento com essa realidade coletiva sombria, e que essa cruz seja a cruz da ressignificação, a cruz de fazer consciência na direção dessa realidade mais lúcida, rompendo com essa consciência de sombra.